Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos irmãos que não me conhecem, eu sou o irmão Gilberto, diácono aqui da comunidade de Refúgio. A gente trabalha nessa equipe maravilhosa que cuida, da casa de Deus aqui, para que os irmãos tenham um fruto abençoado e maravilhoso cada dia mais. E eu gostaria que os irmãos ficassem de pé mais um instantezinho para a gente ler a palavra de Deus, em reverência à santa e poderosa palavra, para a gente meditar nessa noite aqui. Algo que o Espírito Santo vem me colocando no coração há algum tempo já. E a gente vai, entendendo, pensando, e o Espírito Santo vai falando, e aquilo fica as mãos trêmulas e geladas. O que é dele não é de mim. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia, ou acessasse ela do jeito mais fácil que você quiser. No livro de Mateus, no capítulo 6, a gente vai ler o verso 9 até o 14. É uma oração que todo mundo gosta, mas a gente vai usar o verso 14 e 15 para a gente refletir e vamos dar uma passeada nos evangelhos para a gente entender o que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, no verso 9 nos diz assim as Sagradas Escrituras: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Feche suas olhos por um instante, vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, e aqui nessa noite, Senhor, o Senhor tem algo maravilhoso do teu Espírito para as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que desde o princípio o Senhor vem nos ensinando, o Senhor vem nos direcionando, Senhor, com tudo, até o fim que o Senhor colocou, mandou o seu Filho, Pai, aqui para nos ensinar, para nos direcionar, Pai querido, e nos trazer a revelação daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, porque o Senhor quer cada um de nós contigo lá na tua glória, o Senhor quer cada um de nós contigo lá, Senhor, junto com o Senhor, assentado nas regiões celestiais, como foi pregado aqui. E o teu Filho sagrado veio aqui nessa terra, Senhor querido, e nos ensinou tudo aquilo que estava no teu coração, Pai querido. Nos enviou o Espírito Santo em cada um de nós. Hoje nós somos a tua habitação, o teu templo, Senhor querido. Então, grandioso Pai, fala conosco. Espírito Santo, que o Senhor tome conta deste culto, tome conta da minha vida. Senhor querido, que no abrir da minha boca não sejam as minhas palavras do homem, mas sim que sejam as tuas palavras do Espírito Santo. Hoje nós queremos sair daqui edificados pela tua palavra, e não, Pai, com palavra de homens, mas sim com a tua palavra, Pai. Nos ensina, fala conosco, enche-nos, Senhor, liberta-nos, purifica-nos, Senhor, porque nós queremos morar contigo nas regiões celestiais, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, pode tomar assento. A gente, quando o pastor Alain disse que ia viajar, que ele incumbiu dessa missão maravilhosa, a gente gera uma certa preocupação, né? Você fala, nossa, a gente vê a sabedoria que o pastor Alain prega, é fantástico. E graças a Deus a gente vai aprendendo, o Espírito Santo vai movendo a nossa vida também junto com ele. E eu fiquei lendo o texto, estudando e pedindo direção para o Espírito Santo nesses dias todos. E sempre isso aqui vinha no meu coração, né? Esse texto, que aqui nesse verso 14 e 15, meditando nele, pensando. E a gente começa a trazer, o Espírito trazer na cabeça da gente, a gente entender hoje o que a nossa geografia, o que a nossa comunidade, o que as pessoas que convivem conosco, o que o mundo está oferecendo. A gente vê assim uma coisa terrível, né? A falta de perdão, uma maldade extrema. A gente vê assim, tanto que o inimigo vem fazendo cada dia mais tragédias na vida das pessoas. E isso é um dever nosso como cristãos. Amém? Cuidar para que isso não se prolifere. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, até meio chato aqui. Quem aqui aceitou Jesus? Amém, irmão? Se a gente aceitou Jesus, aqui nesse Pai Nosso que a gente acabou de ler e orar,
Ele fala assim: faça-se a tua vontade. Amém, irmão? É muito sério isso. E o cristianismo, o cristianismo, né, que não é uma religião, mas sim o viver em Cristo, ele nos traz uma seriedade muito grande. Porque se nós amamos a Jesus, se nós aceitamos a Jesus, a gente quer viver de acordo com aquilo que Ele faz. Amém? E esse texto que a gente leu aqui, os versos 14 e 15, para a gente refletir mais, ele deixa a gente pensando nisso. Pelo seguinte: quando Jesus foi batizado, que ele começou o seu ministério, ali já nos seus 3 últimos anos, ele veio lá, ele passou, foi batizado por João, né? E João já vinha pregando: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E Jesus, ao momento que ele saiu das águas, que o Espírito Santo pousou sobre ele começou a sua missão. E quais as primeiras palavras que ele disse? Arrependei. Jesus já entendia que ele já via desde aquela época a seriedade tão grande que era essa maldade que gera no nosso coração. Quando minha esposa abriu aqui, ela falou algo interessante: hoje nós somos livres, a gente não tem mais condenação sobre nós. Joia, exato, Jesus levou essa condenação. Hoje o diabo ele te acusa, mas ele tem que recuar, porque ele sabe quem é o nosso dono. Mas só, irmãos, que Jesus, ao mesmo tempo que ele levou sobre si tudo isso, mas ele também deixou para a gente começar a mudar algumas coisas em nós. Porque se nós cremos nele, se nós vivemos para ele, se nós sabemos quem ele é, se a gente vê aquilo, tudo que ele fez, as atitudes dele, a gente quer ser como ele. Jesus, perdoador, um amor sem limites, e aí a coisa segue. Isso deixou a gente assim pensando: pô, se eu aceitei Jesus, se eu me converti, o que eu me converti? Eu deixei a minha vida maligna para lá, e agora eu estou na minha posição no caminho de Jesus, eu quero pisar nas passadas dele. Eu preciso viver como ele, eu preciso perdoar como ele, eu preciso fazer aquilo que ele faz. Amém, irmãos? A igreja hoje, a igreja, ela tinha que viver nas passadas de Jesus, nas pisadas de Jesus. Não isso que a gente está vendo aqui para fora. Sabe, Jesus está ficando de santeia, o homem que sai, é show estratosférico. E Jesus está onde nesse negócio? Aonde Jesus está aqui? Ele veio para transformar aqui, irmão. E hoje nós temos um tema para a gente conversar a respeito. Isso aqui foi só um breve respaldo. Vou te dar um tema só para você entender. O perdão, um exercício de fé. Amém, irmãos? Olha o seu irmão e fala assim: perdão, um exercício de fé básico. Só para a gente pensar. Nessa noite com Jesus vamos aprender esse exercício de fé. É algo interessante. Sabe como que a gente exercita o perdão com base no texto? No texto que nós lemos e em outras partes que a Bíblia nos mostra, as passagens que Jesus fala. Aí eu te faço uma pergunta bem interessante. Leve ela para a tua vida. Por que o perdão é tão difícil? Jesus, quando estava naquela cruz, que estavam pregando aqueles pregos nele, ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Você imagina a dor que naquele momento um homem estava sentindo? Você imagina o que aquelas chicotadas tinham feito com ele? Você imagina o tanto de pessoas maltratando ele, falando coisas horríveis a respeito dele? Mal sabia que era o Filho de Deus. E ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Irmãos, no verso 14 do texto aqui que a gente acabou de ler, ele diz assim: porque se não perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Temos uma dificuldade muito grande de perdoar, irmãos. É ou não é? Jesus mexeu numa ferida terrível da humanidade. Jesus mexeu num algo da nossa vida. É como se fosse uma ferida aberta. Ele foi lá e botou o dedo lá dentro. Você precisa consertar isso aí. Amém, irmãos? Não adianta nada eu vir aqui cantarolar, pregar milhão, fazer um estardalhaço aqui. Mas lá no meu íntimo eu sei que tem uma sujeirinha. Tem algo que tem que ser consertado. Se eu não perdoar o meu irmão, meu Pai não me perdoará. Como é que eu vou ficar? O que eu vou fazer naquele dia? O que adianta eu vou orar, expulsar demônio, fazer de tudo, e naquele dia ele falar: afastai de mim que eu não te conheço. Amém, irmãos? Perdão é algo sério. É algo muito sério. Para a gente ter uma base, 1 Coríntios 14, no verso 2 até o 14, no capítulo 2, no verso 14, desculpa. Até
Temos a dificuldade de perdoar. Por quê? Diz assim o apóstolo Paulo, ó, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque servem espiritualmente. A gente não aceita. Amados, muitas vezes as pessoas falam para a gente, mas você fala de perdão, é fácil, você nunca foi maltratado, você nunca foi, sei lá quantas atitudes que tem, né? Mas o perdão, ele liberta, e traz libertação para quem foi perdoado. Tá? Quando Jesus fez aquilo, ele trouxe uma libertação para nossas vidas, sobre a acusação que o diabo estava tendo. Seja que ninguém prestava, porque como a autoridade estava dada na mão do diabo, nós estávamos debaixo de um jugo terrível. Aí Jesus levou sobre ti e tirou essa acusação. Hoje nós somos livres para ter acesso ao Pai, para falar com Ele, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Então, Jesus, ele mexeu num assunto delicado, amados. Um assunto delicado com todo mundo. Vocês veem que a impiedade reinava. Jesus começou a mexer com isso aí, e ele falou para aqueles fariseus, saduceus, todas aquelas pessoas, os crentões da época: vocês atam fardos pesados que vocês mesmos não carregam. Eles estavam com o coração carregado, né? Então, irmãos, essa ferida hoje nós vamos mexer nela também. Eu gostaria que você pensasse quantas pessoas você já machucou na vida. Pode pensar, você não vai esconder isso de ninguém. Você pode esconder de mim, do teu irmão, mas você não vai esconder do Espírito Santo. Amém? Não vai esconder. Quantas pessoas você não conversa? Eu não converso com aquele cara não vai liberar uma palavra ruim. Aprenda que nós temos que perdoá-lo. Por ele ser o que for, nós temos que liberar um perdão para aquela vida. Porque ela não é nossa, não é eu que vou julgar ele. Perdoe ele, liberte a vida dele, liberte a sua, tira esse par das suas costas. É necessário esse perdão. Por que eu te digo isso? Lá em Mateus 5,8, Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque terão a Deus. Amém, irmãos?